Boa noite, Oi, boa Rodrigo. noite. Tudo bem? Boa noite, Gabriel, tudo bem? Tudo certo, tranquilo. Por aqui tudo bem também. Tá dando para me Tudo- escutar tranquilamente, nítido? Sim, muito bom. Tá tudo Ah, então tranquilo. tá O bom. pessoal puder também nos comentários aí falar se estão me ouvindo bem, se estão ouvindo o Rodrigo bem, a gente agradece, que assim a gente fica tranquilo, né? Sempre Isso, nesse início tem sempre uma tensão. é verdade. E aqui em casa, recentemente, a gente mudou a internet também para ver se fica um pouco mais tranquilo, porque essa época de pandemia, assim, a gente precisa bastante, né? Para Com dar certeza. aula, para estudar, para trabalhar, então acabou se tornando um item assim um pouco mais essencial, digamos assim, para esse momento, né? Uhum, com certeza, né? E também com o número de pessoas que vêm usando, né? Gera uma Uhum. sobrecarga. Então, É, é bom, Rodrigo, eu verdade. vou fazer a nossa leitura para a gente não perder tempo, que hoje o assunto é Ótimo. bom, é É longo verdade. e prece. Vou pegar aqui uma mensagem no aleatório. O livro é O Evangelho por Emmanuel, o Evangelho de Mateus. E vamos lá. Então diz aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pensamento espírita. Se te propões colaborar no apostolado libertador do Espiritismo, auxilia o pensamento espírita a transitar, dando-lhe passagem através de ti mesmo. Prevalece-te dos títulos honrosos que o mundo te reservou, agindo conforme as sugestões que o pensamento espírita te oferece, demonstrando que a ilusão acadêmica ou o mandato de autoridade são instrumentos para benefícios de todos e não recurso de levantamento de qualquer aristocracia da opressão pela inteligência. Despende as tuas possibilidades materiais, centralizadas em tuas mãos, criando trabalho respeitável e estendendo a beneficência confortadora e construtiva na pauta da abnegação, com que o pensamento espírita te norteia as atividades, provando que o dinheiro existe para ser disciplinado e conduzido no bem geral, e não para escravizar o espírito à loucura da ambição desregrada. Usa a independência digna que o pensamento espírita te dá, por intermédio do dever retamente cumprido, panteando à frente dos outros que é possível pensar livremente, com o jugo dos preconceitos, embora respeitando a condição dos semelhantes, que ainda precisam desses mesmos preconceitos para viver. Mobiliza a influência que dispões na sociedade ou na família para edificar o conhecimento e garantir a consolação, segundo a tolerância que o pensamento espírita te inspira, denotando que, diante da providência divina, todos somos irmãos, com esperanças e dores, lutas e aspirações, imperfeições e faltas, igualmente irmãs uma das outras, e que, por isso mesmo, a confissão de fé representa instituto de aperfeiçoamento espiritual com serviço permanente ao próximo, sem que tenhas qualquer direito a privilégios que recordem essa ou aquela expressão de profissionalismo religioso. Fala e escreve, age e trabalha, quanto possível, pela expansão do pensamento espírita. No entanto, para que o pensamento espírita produza frutos de alegria e concórdia, a renovação e esclarecimento, é necessário que vivas de acordo com as verdades que ele te ensina. A cada minuto, surge alguém que te pede socorro para o frio da própria alma. Contudo, para que transmitas o calor do pensamento espírita, é imperioso estejas vibrando dentro dele. Diante da sombra, não adianta ligar o fio na tomada sem força, nem pedir luz em candeia morta. E aí, Emmanuel nos convidando à prática do Nos pensamento convidando à espírita. prática. Vamos então, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos de luz que amparam esse trabalho, aos nossos mentores, para que possamos ter, no dia de hoje, uma conversa salutar, edificante, que ofereça o consolo àqueles irmãos que estejam nos assistindo e muito amor, para que chegue a todos os lares, todas as casas e a todos aqueles que nos assistem. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis entregues às tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. Pronto. Opa, deu uma travadinha. Opa. Agora vou. Só para a gente começar. Bom, boa noite então, pessoal. Já está aí nos aguardando. Hoje o nosso convidado é o Rodrigo. Ele foi o nosso primeiro convidado dessa modalidade de bate-papo, né? E Sim. desde então vem realizando umas conversas muito interessantes com a gente. Rodrigo, se quiser dar uma boa noite, fica à vontade. Sim. Desde o começo eu fiquei muito contente com as conversas que a gente teve aqui. Primeiro foi com a Jéssica, depois com a Patrícia, agora com você. E eu fico sempre muito contente, aprendo muito aqui com o nosso bate-papo. E eu tenho certeza que as pessoas que acompanham por aqui também. Então eu deixo uma boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a este bate-papo e sintam-se à vontade para comentar impressões, questões, e aí a gente está aqui à disposição também para pensarmos juntos. Eu só vou pedir licença um minutinho, que eu estou vendo uma questão, que você viu que hora, agora que travou, o meu celular, ele tá, se eu fico um minuto sem mexer, ele está querendo bloquear, sabe, como se não tivesse tido atividade nenhuma. Então eu vou Sim. só baixar aqui para eu tirar ele do modo de economia de energia. Tá bom? Fica à vontade, Rodrigo. Enquanto Aí isso, eu, aí eu acho que agora vai estar ok já. Pronto. deu? Deu. Uhum. Ok? Então, hoje o nosso tema é desdobramentos do suicídio, no sentido de dar uma boa discussão, não só no depois, mas na questão como um todo. Eu acho que essa é a intenção, né, Rodrigo? E Uhum. tentar falar disso de forma que a gente consiga trazer esclarecimento e consolação junto, né? Porque É. não é Uhum. tão importante esses dois pontos. Então, sem mais delongas, né? Vamos começar lembrando que estamos no Setembro Amarelo, né? Então, qual que é a importância do Setembro Amarelo, dessa campanha, né? E por que a gente deve falar do tema suicídio? Então, Gabriel, eu penso assim que é bem importante a gente ressaltar desde o começo já que a perspectiva da nossa abordagem nesse momento, ela não é psicoterapêutica, ela não é clínica, ela não é medicinal, senão que puramente de pessoas aspirantes a uma prática espírita um pouco mais aprofundada e voltada para a doutrina do Cristo, é um olhar em que a gente tenta, né, casar justamente esse teor educativo e terapêutico do espiritismo em uma prática do dia a dia, né? Que a gente consiga pensar, inclusive, essas aflições, dentre elas, os problemas pelos quais se passa alguém que precise, né, ter mais atenção nesse momento de Setembro Amarelo. Então, só para salientar assim, esse marco, né, de que nessa abordagem, de modo algum, ela vai se intentar um pouco mais técnica, não. Ela vai, né, a gente vai pensar aqui no modo de pessoas da sociedade que vivem no espiritismo e, né, estamos olhando para essa questão tão importante. E por que que importante, né? Porque a gente vê que até certo tempo na TV quase não se ouvia falar nem um pouco sobre isso. Antes de existir a campanha de Setembro Amarelo, era muito menos ainda, né? E ainda se tem essa ideia de que talvez falar sobre suicídio levaria ao incentivo, né? Levaria ao estímulo, quando o que a gente tem visto em estudos, o que a gente tem visto em perfis de especialistas da psicologia, que nos alegam que é o contrário, né? Que falar sobre isso vai nos deixar um pouco mais alertas, tanto com relação à nossa própria experiência da caminhada, como também com relação, às vezes, um familiar, um colega que, embora a gente não saiba como tratar, talvez seja interessante a gente perceber alguns sinais disso, né? E Divaldo Franco fala para gente que em 2050 o suicídio vai ser assim uma causa mortis generalizada,
que é o que vai mais matar. E se a gente pensa daqui 30 anos, eu tenho 30 anos, então é só mais esse tanto que eu já vivi. É pouco, né? Para a gente pensar nos termos dos anais da existência, que daqui 30 anos, de repente, o suicídio vai ser a causa mortes que mais vai levar as pessoas a óbito. Quanto mais a gente falar disso, eu acredito que mais a gente se prepara conosco, se prepara com nossos colegas, familiares, para fazer o que pode para reverter esse quadro, né? Rodrigo, eu acho que é exatamente isso aqui que eu separei também, né? A campanha de Setembro Amarelo ela começou em 2014, a partir de uma Uhum. iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. E ela foi organizada em setembro justamente porque no dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E Uhum. vem justamente no intuito, assim, o suicídio é mais um dos tabus que a sociedade criou através de processos, vamos dizer, históricos mesmos, né? De formas que esse assunto acabou sendo visto de uma forma muito pejorativa, ou não, Sim. não sendo visto também. E isso Uhum. faz justamente o que tu falou. Se a gente não fala de um assunto, se a gente não conversa sobre, como a gente vai desenvolver estratégias para lidar com isso na sociedade? Por isso que falar sobre o suicídio é importante, no sentido de que as pessoas se atentar, a sociedade como um todo, se atentar nas estratégias de prevenção, de cuidados, como tu Uhum. falou, para olhar para alguém que está passando por um momento delicado e tudo mais, Sim. e para as próprias pessoas que vivenciam esse sentimento, para que elas deixem de ter esse sentimento, muitas vezes, que como excluídas ou tenham vergonha dessa ação, ou se sintam até discriminadas, às vezes, né? Sim. Para que esse tabu quebre, né? E para que a partir desse momento entendam que suicídio é uma questão de saúde pública, é uma questão da nossa Aham. saúde e precisa ser tratada e trabalhada como todas as outras questões que envolvem a nossa Uhum. saúde pública, vamos dizer assim, né? E aí um Sim. dado da OMS que é muito interessante, que foi de 2015, né? É um dado já tem uns 5 anos aí, mas a OMS diz que 90% dos casos de suicídios podem ser evitados. Uhum. É muito grande, né? Mas isso Uhum. só ocorre o quê? Com práticas de prevenção, de esclarecimento, de orientação, de Sim. acolhimento, e é falando, né? É entendendo que a gente pode atuar nisso. Assim. Uhum. Sim. Com certeza. Aí você tocou numa questão assim que a gente para pensar como sociedade, né? A saúde pública, né? A saúde social, a saúde de nós como indivíduos e como sociedade, né? Eu vejo que assim, se às vezes a gente está com alguma dor física, um problema físico, uma debilidade, qualquer questão que a gente esteja sentindo, até às vezes uma dor de cabeça contínua, né, que tenha levado um pouco mais de tempo, de pronto a gente pensa, opa, se ela não passa até semana que vem, eu, por exemplo, eu não sou um ótimo exemplo de uma coisa que doeu e eu já vou no médico. Eu, assim, tem que doer um pouquinho mais, aí eu sou um pouco resistente, assim, até talvez devesse um pouquinho mais rápido. Eu digo das dores físicas, né? Mas o pensamento é assim, opa, tem uma coisa tá doendo, se ela doer mais hoje e amanhã, eu já vou no médico, eu não vou ficar esperando. E às vezes a gente está com sintomas mentais que a gente poderia entendê-los como dores mentais propriamente, como um pedido de ajuda do nosso corpo, da nossa mentalidade, nesse caso da nossa saúde mental. Se fosse do corpo, a gente logo ia para o médico, mas por que que da saúde mental a gente demora tanto para procurar essa ajuda, né? Por que que da saúde mental a gente olha e pensa assim, não, ela vai passar. Talvez a gente devesse pensar, opa, se ela não passar em 2 dias, também eu preciso procurar uma ajuda. E também eu vou ser atendido tanto pela iniciativa privada quanto pelo SUS. Sempre vai ter, né, talvez um pouco mais, um pouco menos de prazo, a gente sabe que não é tão simples, mas esse atendimento. Então eu penso que, como sociedade, a gente tem que aprender a olhar para a saúde física e para a saúde mental de forma equânime, porque a gente sabe que elas estão interligadas e que mesmo se não tivessem, ambas são importantíssimas, né? Eu arrisco dizer até que é, da minha experiência, né, mais tranquilo lidar com um sintoma físico do que um sintoma mental. Eu acho mais fácil abstrair e pensar assim, opa, minha alma tá bem, meu espírito tá bem, eu tô com uma dor aqui na perna, mas a alma tá bem. Do que quando você tá com aquele sentimento um pouco mais deprimido, um pouco mais ansioso, ou seja qual for o sentimento, que é muito mais complicado de lidar, né? E também a gente
acaba colocando nesse pacote aquela ideia de que assim, ah, mas às vezes é só uma tristeza, ou nem é uma tristeza, é só uma aflição, mas vai passar. Eu vou lidar com isso sozinho, eu vou resolver sozinho. E eu tenho uma amiga até que é psicóloga e ela falou que isso é uma capa assim que a gente tem que tirar, é uma camada. Isso de eu resolvo sozinho. Talvez resolva, né? Mas se viu que não resolveu, pede ajuda para alguém para resolver, né? Porque a gente não arruma um dente sozinho ou não opera o rim sozinho. Então alguma questão mental também, às vezes a gente vai precisar de ajuda, né? Com certeza, Rodrigo. Isso é fundamental e esse movimento ele aparece aqui na doutrina, mas aparece por diversos psicólogos, Uhum. palestrantes, coachings. É como, vamos dizer assim, né, como uma revelação. Ela está aparecendo em vários pontos do mundo ao mesmo tempo e todo mundo tem olhado para esse aspecto da nossa saúde Sim. mental. Uhum. Aqui, vamos adicionar mais uma pergunta. Tu Sim. falou daquele quadro do Divaldo e a Thelma perguntou: depende de nós mudar este quadro ou esta previsão está a previsão certa? É uma previsão certa, né? Aquele quadro de que 2050 o suicídio seria vamos dizer assim, uma das maiores causas de morte, né? Uhum. Então, depende de nós, como indivíduos sociais e como coletividade, né? A gente se olhar mais como o que eu posso fazer como indivíduo por mim e pelo outro, e o que a sociedade pode fazer por mim e por nós, né? Então, é possível reverter sim, porque por mais que possam existir diversos condicionantes perispirituais, e eu não vou dar spoiler que depois vão ter mais perguntas sobre isso, né? Mas alguns condicionantes perispirituais que me levem a ter uma tendência suicida, o suicídio ele é sempre uma opção é, voluntária, né? Por mais que, com essa fala eu digo ela assim com muito cuidado. Eu não estou dizendo, a pessoa que fez isso fez porque quis e tal. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ele é uma ação que não é predestinada, né? Não tem essa noção no espiritismo de determinação. Ou seja, ninguém tem no seu planejamento reencarnatório o aspecto de se suicidar, né? A pessoa vai viver até 35 anos e lá ela vai cometer suicídio. O suicídio é uma intempérie do caminho e que foi, então, voluntariamente vivida pelo próprio espírito, né? Pelo indivíduo encarnado. Bom, é bem isso, né? E aí tu tocou num ponto fundamental que a gente, como tu bem falou, né? A gente se coloca aqui como divulgadores da doutrina espírita, Uhum. né? Como tentando passar essa mensagem nesse sentido. Mas também existe, então, alguns cuidados, né? Que a gente tem que ter ao abordar esse tema. Porque Uhum. justamente por ele ser um tema que ele é carregado, ou seja, desse processo histórico de construção com preconceitos, visões pejorativas, né? E Uhum. tudo mais, Sim. falar por falar não basta, né? A gente não pode, não, agora eu Uhum. vou falar de qualquer forma. Por quê? Porque a gente pode estar muitas vezes repetindo esses padrões que Sim. fizeram com que esse Uhum. assunto fosse estigmatizado. Então, É. assim, tu já falou alguns, né, Rodrigo? Mas Uhum. qual seria mais alguns cuidados que a gente pode ter ao abordar esse tema, né? Eu penso assim, Gabriel, que alguns cuidados que a gente pode ter, eles começam sobretudo com a pessoa que está encarnada, né? Com nós enquanto nós estamos aqui. Até com as nossas falas. Muitas vezes a gente escuta assim por aí e não olhando para as pessoas, mas olhando para a situação, né? A gente escuta essa situação. Já um fulano X tem depressão e você escuta alguém falando, mas como que essa pessoa tem depressão? Ela tem tudo, né? E não necessariamente essa concepção de que ela tem tudo é o que está relacionado com o quadro depressivo ou algo do tipo, a depressão ela é falta de gratidão, por exemplo, já escutei isso também, mas existem pessoas que são muito gratas à vida, inclusive eu arrisco dizer que alguém que está prestes a cometer o suicídio é alguém que muito antes de detestar a própria vida, essa pessoa ama a própria vida e está com muita dificuldade de viver daquele jeito, justamente por gostar muito da vida como ela é, porque a vida, quando a gente sabe viver, ela é muito boa de ser vivida. Ela é uma alegria de ser vivida em muitos aspectos. Então, a gente não pode misturar, né? Eu, Rodrigo, hoje eu estou bem, então se daqui um pouco alguém
me procura, puxa um assunto desse, talvez essa pessoa ela tá me dizendo, eu preciso de ajuda, ela não está pedindo que eu diga para ela, não, mas você tem tudo, olha, você é uma pessoa inteligente, querida, tem trabalho, tem família. Não é isso, às vezes a pessoa está ali precisando de ajuda e esse é o jeito que ela achou de pedir ajuda, né? Ela não quer uma, assim, uma resposta genérica, né, do que ela fazer naquele momento. E então, cuidados nesse sentido, né? Porque a gente escuta bastante essa relação entre a pessoa que não está bem, é uma pessoa que ela está assim porque ela não tem gratidão e tal, e não tem nada a ver com isso, não, né? Não são situações diretas. Também situações que até alguns palestrantes espíritas e mesmo livros espíritas trazem, mas eles trazem como exemplos, né? Um exemplo, uma pessoa que se suicidou de determinado modo nessa encarnação, esse espírito, né, pelo histórico dele, na próxima encarnação ele vem com determinada mazela. Digamos, ele vem com um aspecto, enfim, algum tipo de deficiência. E isso é um exemplo para aquele espírito, né, de uma ordem expiatória daquele espírito. Mas não quer dizer que, por exemplo, a pessoa que se suicidou na próxima vida, na próxima encarnação, vai nascer assim, né? E a gente tende às vezes a ver discursos assim que eles são generalizantes, né? Então todo mundo que se suicidou, todo mundo que, né, teve uma conduta X, vai diretamente viver uma situação. E isso não acontece, né? E uma outra, assim, só para finalizar então dessa sessão, eu penso que daí do desdobramento também do suicídio, é pensar que toda pessoa que se suicidou agora ela está relegada ao abandono, ela está num lugar obscuro, excluído. A gente sabe, pela literatura espírita, que essa caminhada não é fácil, né? A caminhada da pessoa que se suicida, mas cada caminhada é individual. Então eu penso que o que mais a gente pode cuidar para não ter preconceito, não ter o estigma, como você disse, é não ser generalizante. Não é ingratidão, a pessoa não está para sempre perdida no umbral e não necessariamente ela vai nascer com uma deficiência, né? Então, são às vezes exemplos que a gente teve, mas que eles não são generalizantes, né? E eles são, se a gente olhar para eles, a gente tenta quebrar esse estigma, né? Com certeza, Rodrigo. Agora tu comentando, para quem quer ter um estudo mais aprofundado nesse sentido, vai no Céu e Inferno para ver a justiça divina, né? E também ver os casos dos suicidas e como Kardec mostra bem isso. Cada caso é um caso, não existe uma generalização nesse sentido. Mas recentemente a gente produziu um documento, eu vou ver se a gente consegue disponibilizar no nosso blog, que foi feito por duas trabalhadoras da nossa casa, que elas chamaram atenção nessa questão de abordar o tema, né? E, assim, são vários pontos, mas acho que como espíritas, assim, na casa espírita ou aqui mesmo, são alguns pontos que eu separei que são fundamentais. Que é o primeiro, conhecer o nosso público. Ou seja, quando é a responsabilidade de nós neste momento. Por quê? A gente pode estar falando para pessoas que estão bem, que estão lidando com essa situação, mas a gente pode estar falando para pessoas encarnadas que estão justamente com essa incapacidade de resolver os problemas. E elas estão, então, mergulhadas em sentimentos de culpa. Ou até os desencarnados que nos assistem, porque a gente sabe que muitos desencarnados nos assistem durante as palestras, são conduzidos para isso, eles também estão mergulhados em culpa e remorso, são sentimentos muito difíceis de lidar. Então, qual que é o nosso maior cuidado? É tocar nesse tema com sensibilidade, com empatia, com paixão, amor. Por quê? Não adianta a gente vir com julgamentos, com generalizações, como tu colocou, ou tentando fazer uma orientação de forma que a pessoa tenha medo, não, medo do que vai acontecer, não, porque esses sentimentos, ao invés de auxiliar essas pessoas, na verdade, elas vão estar agravando ainda mais o estado, porque eu digo assim, quando a gente está com culpa, com remorso, o que a gente quer do outro, na verdade, assim, né? Eu sempre penso, é ser acolhido. Tem coisa melhor de tu tá passando, tu tá assim, triste e tudo mais, e vem alguém te abraça, te acolhe, não te julga.
Então, assim, esses cuidados de falar sempre com amor, isso não, vamos dizer assim, né, não se resume só ao suicídio, mas se resume Uhum. sempre É. que a gente vai abordar temas espíritas como um todo, porque a gente não pode esquecer que é a doutrina do amor, mas principalmente quando vamos falar de culpa, de remorso, de arrependimento, são temas extremamente delicados e a gente Uhum. sabe que o verbo, né, é uma potência criadora, e a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não agrave a situação, não encha assim de dados que vai ser desse jeito, e esqueça de que a nossa Uhum. É. mensagem hoje é levar o amor, é levar a consolação, é Uhum. nesse sentido. Né? Uhum. É, eu concordo plenamente, assim, justamente por essa reflexão, assim, de que se a gente puder ter algo para dizer, é claro, sempre voltado para o otimismo, né? Naquela fé de que vai passar, de que as coisas vão ficar melhores e de que a gente tem alternativas para isso, né? De que essa pessoa ela não está sozinha, ela, por mais que ela possa se sentir, a gente pode se mostrar disponível, opa, né? Se você precisar de companhia, se for isso que for te ajudar em determinado momento, eu estou disponível, mas bem como você disse, assim, não tratar de uma forma é, polemizante com a pessoa também, né? Imagina que alguém que já está se sentindo mal, está se sentindo ou triste, ou com uma agonia, uma ansiedade, a gente começa a falar de como é a vida, né, depois que a pessoa desencarna, vítima do suicídio. Você acha que provavelmente a gente não vai ajudar muito com isso, né? Então, é mais uma esfera da noção de que o conhecimento é conhecimento para quê, né? Para que ele serve? Ele está tornando a vida do outro melhor? E se a gente acessar a nossa consciência, a gente vai saber o que fazer naquele momento, né? Eu penso que o mais oportuno é orientar para vão procurar ajuda, porque muitas vezes a gente escuta assim, não, você está triste, sacode a poeira. Isso eu acho que serve, Gabriel, assim, para uma chateação do dia a dia. Me desentendi com alguém, foram rudes comigo num caixa de determinado lugar, estou chateado que uma coisa não deu certo, sacode a poeira, amanhã passou. Agora algo a médio e longo prazo, que você percebe aqueles sinais de que a pessoa está desanimada e continua desanimada. Como se a gente vai pedir para sacudir a poeira alguém que não está querendo nem levantar da cama de manhã, né? Provavelmente ela não vai querer sacudir a poeira, ela não está com força para isso, né? Sim, com certeza, Rodrigo. O Milton fez uma pergunta, né? Como ajudar alguém que se encontra em processo de perturbação mental, incapaz de raciocinar? Vou pedir, Milton, guarda a tua pergunta, que isso a gente vai falar lá no final do nosso bate-papo. Daí a gente retoma a tua pergunta, para a gente conseguir ir dando andamento. Então, Rodrigo, justamente isso que tu falou, né? E aí a gente pode, então, passar para, vamos dizer assim, né? Essa ideia, a ideação suicida, né? Que como os médicos chamam e tudo mais, ela não nasce repentinamente, ou seja, não é acordei, tô com isso, vamos dizer assim, né? Mas existem, vamos Uhum. dizer assim, né? Condicionantes, para usar essa palavra, ou seja, sentimentos, emoções que se prolongam, que se a gente não trabalha, se a gente não olha, né? Se a gente não dá a devida atenção, eles podem ir aos poucos apagando esse nosso amor à vida, essa chama que existe dentro de nós, esse apego, né, mesmo Uhum. assim, né? E aí, então, quais seriam, vamos dizer assim, esses condicionamentos que a gente devia dar maior atenção quando eles aparecem? Eu penso assim que tanto para conosco mesmos quanto para com os outros que a gente possa perceber isso, perceber se não está acontecendo uma atitude muito mecânica por nossa parte, né? Eu ainda estou sentindo o sabor do meu dia, como que está sendo? Como que eu me sinto quando eu levanto? E aqui eu não estou dizendo necessariamente de humor, né? Que você tenha que levantar tão alegre ou comunicativo, mas como eu conduzo o meu dia, né? E como que eu percebo que as pessoas próximas a mim, as que eu tenho acesso, estão conduzindo o seu dia? Tá de forma mecânica, tá de um modo que você percebe que essa pessoa ela perdeu a graça naquilo que ela está fazendo. A graça no sentido de como que eu posso explicar bem o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes a gente está vivendo um momento do dia que é um momento neutro. A gente não tá, não é o nosso pico mais contente do dia, mas não tem nada de errado também. Então tá tudo certo. Mas às vezes a gente percebe que alguém entrou muito naquela rotina que virou uma rotina mental.
né? Ela levanta, vai para o trabalho, ou faz o trabalho home office agora, daí ela almoça, mexe um pouco no celular e dorme. E no outro dia de novo, e no outro dia de novo. E o Divaldo alerta pra gente que a rotina, e a rotina, não uma rotina no sentido de organização do trabalho, organização das minhas tarefas, porque isso é bom, isso é produtivo, mas uma rotina de você não fazer nada de diferente daquilo que te faz bem, né? Não buscar e não ter forças e não ter essa disposição de buscar algo que te faça bem na sua própria rotina, porque a vida ela é feita de momentos que são extraordinários, mas essa extraordinariedade, esse teor extraordinário, ele está no dia a dia, né? Ele não está num ponto de chegada lá quando eu tiver 50 anos, agora eu cheguei na década extraordinária. Não, ele tem que ser no dia a dia, né? Então, se eu não conseguir cultivar esse bem-estar no dia a dia, alguma coisa não está legal. E aí podem aparecer as ansiedades, que o Divaldo também comenta, o medo, né? Agora essa época de pandemia, a gente viu que isso aflorou muito em muitas pessoas, assim, o medo de ficar sem trabalho, o medo de ficar sem dinheiro, de não ter mais como pagar as suas contas, e que sim, é um medo oportuno. A gente não pode dizer que é possível viver sem esse receio, né? Mas que esse medo, então, não tome conta de nós. Essa ansiedade, esse momento de desespero, ou essa própria rotina, né, que seria uma neutralização de tudo aquilo que é interessante no nosso dia a dia e nos levaria a viver uma vida mecânica, né? Nós somos ricos de um fluido universal, somos ricos de um sopro divino que nos soprou isso para a autoiluminação. A gente nasceu para ser feliz, né? Por mais que a gente tenha às vezes alguns momentos muito intranquilos, Jesus ter passado por esse orbe e deixado a sua energia aqui é um exímio sinal de que a gente nasceu para ser feliz, né? Estamos caminhando para lá. Mas então todos esses sinais que são contrários a essa alegria, a esse momento comum, mas que você está ok, seriam sinais que precisariam ser levados a sério, né? Sim, com certeza. Eu assisti há tempos uma palestra, não vou lembrar o nome, mas era um médico espírita também, falando sobre melancolia, luto, e ele fez uma citação da Joana de Ângeli que existem três questões que são simples, mas que podem dizer muito do nosso estado psicológico, espiritual, né? É tu se perguntar, como é que eu estou vendo a minha relação com Deus? Como é que eu estou vendo a minha relação comigo mesmo? Como é que eu estou me sentindo em relação a mim mesmo? E como é que eu estou me sentindo em relação aos outros? A gente fazendo essas três questões, a gente pode descobrir muito sobre o nosso estado, se a gente está bem ou não está. Ah, tá, mas Uhum. daí, bom, mas assim, vou falar para uma pessoa, mas ela não tem esse lado religioso, não tem, então não tem como perguntar como ela se sente em relação a Deus. Mas então a gente pode usar outras estratégias, né? A gente sabe que Deus é a Uhum. inteligência suprema, então, vamos dizer assim, essa inteligência que permeia o universo, então a gente pode perguntar, né? Como essa pessoa está se Uhum. sentindo em relação ao todo, a essa energia, esse amor incondicional, as outras coisas, entendeu? Mas são três Uhum. perguntas muito importantes para a gente poder trabalhar o nosso bem-estar, né? Como nós estamos. Além Uhum. desses, eu separei, não é bem um condicionante, mas são alguns dados também do Centro de Valorização da Vida, que Uhum. ele fala de fatores de risco. Então, são fatores de risco, e aí eu não vou entrar, porque existem várias cartilhas, o pessoal pode entrar no site do Setembro Amarelo, no Uhum. site do CVV, e ver quais são todos os fatores de riscos, porque realmente é uma lista são bastante grande, mas eu vou chamar a atenção para dois. Um dentro dos aspectos sociais e outro dentro das questões psicológicas. Então, dentro do aspecto social, ele chama a atenção que um dos fatores de risco é o isolamento social. Daí todo mundo já, vamos dizer assim, estamos em Uhum. isolamento social. Mas, claro, quando essa pesquisa foi feita, não se tratava desse isolamento social que nós estamos vivendo hoje em dia. Essa pesquisa Uhum. ela é mais antiga. Mas, ou seja, esse auto-isolamento, quando a pessoa deixa de frequentar os lugares que ela frequentava antes, deixa de praticar o esporte que ela gostava, deixa de sair. Mas, Uhum. mesmo assim, hoje, a gente está vivendo um período de isolamento social. Então, é importante que a gente lembre que estar isolado, não estar em contato com as outras pessoas,
é um condicionante que pode baixar a nossa autoestima, pode nos colocar frente a frente com as nossas emoções, e se a gente não está preparado a lidar com ela, isso pode nos deixar mal, né? E é claro que aqui a gente não está falando para as pessoas, não, então vamos sair para a rua, não, porque também é necessário que agora nós respeitemos os órgãos de saúde, os decretos, porque não dá para sair também, né? Mas, ou seja, então, um alerta para quê? Para que a gente, em tempos de isolamento social, atente para as questões das nossas emoções, dos nossos sentimentos, como o Rodrigo falou, você vê como é que a gente está, mas também busque outras formas, que são tantas, que permitem com que a gente volte ao convívio das pessoas que a gente gosta. Ou seja, hoje a gente tem Skype, WhatsApp, Zoom, a gente tem as pessoas dentro da nossa casa que a gente pode conversar, falar, ou seja, existem várias formas, a gente não precisa achar que só porque estamos isolados dentro de casa não existem ferramentas que façam com que a gente volte ao nosso convívio, né? E aí, hoje em dia, tem as lives, a live no Instagram eu acho muito bacana, porque para mim é uma das que consegue trazer a maior proximidade entre o convidado, ou quem está assistindo, e o público, justamente para ela ser mais informal, né? mais dinâmica. E Sim. ainda tem os grupos que se reúnem. Hoje em dia, grupos, seja de todas as estudo, de faculdade, de centro espírita, tudo passou a ser uma forma online. Isso tudo Uhum. propicia com que a gente se sinta inserido de novo na sociedade, se Uhum. sinta em movimento de novo e sinta o Sim. contato daquelas pessoas, por mais que não seja aquele contato que a gente estava acostumado, mas é um Uhum. contato importante, né? Sim. E aí, isso tudo gira também na questão das questões psicológicas, porque quando a gente tem dificuldade de lidar com as emoções, seja a ansiedade, o medo, e a gente não procura formas de, vamos dizer assim, né, de lidar com elas, de trabalhar elas, então essa também é, vamos dizer assim, né, ter pouca resiliência, que é uma palavra que todo mundo está usando hoje, também pode Uhum. ser um desses condicionamentos que podem levar uma pessoa a Uhum. caminhar para esse lado, assim, né? Então, Uhum. o pessoal tem falado hoje da palavra coping, que é resistência às adversidades, tem vários significados, Uhum. né? Mas então a gente procurar saber o que são as nossas emoções, mas não só Uhum. saber, mas aprender a lidar com elas, acho que é muito importante. Uhum. Sim. Com certeza, eu concordo plenamente. Assim, eu sigo bastantes canais no YouTube, principalmente, que falam assim sobre inteligência emocional, né? Sobre desenvolvimento pessoal e inteligência emocional, que eu gosto muito desse assunto, assim, e tem pautas e abordagens que a gente consegue se perceber e pensar, opa, como que eu tô nessa situação, assim. E algo que eu aprendi nisso tudo é que justamente essa resiliência, esse olhar para o que está acontecendo e envergar, mas conseguir voltar e talvez até mais forte do que antes, está relacionado com a inteligência emocional. E muitas vezes a gente pensa, mas eu não tenho inteligência emocional porque eu não consigo controlar as minhas emoções. Ninguém consegue, né, controlar as emoções, mas a ideia é controlar o que eu faço quando a minha emoção vem, né? As emoções são importantes. Por exemplo, se eu vejo uma aranha perto do meu pé e eu tenho aquele gatilho do susto, fico em alerta e puxo o meu pé. Isso foi uma emoção que se materializou, isso foi importante, né? Então, para todas as outras que são um pouco mais subjetivas, que a gente consiga olhar para elas e pensar: o que que eu vou fazer com isso? Talvez essa minha ansiedade, a minha tristeza, o meu medo de agora, ele não é o final, né? Ele é um caminho, ele está querendo me levar para algo, para onde eu posso ir a partir disso, né? Eu não pretendo ficar aqui. Talvez agora eu não saiba o que fazer, mas eu não pretendo ficar aqui. E aí a Joana de Ângeles diz no livro Seja Feliz Hoje que tudo que a gente tenta via esforço saudável, em algum momento é alcançado. E aí é muito bom esse adjetivo junto, né? Saudável, via esforço saudável. Então não pode ser algo forçado, não pode ser demais, mas não pode ser uma dose muito baixa também, né? Então, que a gente consiga olhar para isso e fazer esse esforço saudável, né? Essa repetição saudável de eu não controlo minhas emoções, mas com o tempo eu posso aprender o que fazer com isso, principalmente se eu tiver com acompanhamento quando precisar, né?
Sim, com certeza, né? Acompanhamento médico, psicológico é muito importante nesses casos. E, bom, na última questão a gente falou então um pouco desses condicionamentos, eu trouxe um pouquinho dos fatores de risco, mas vamos falar também, vamos dizer assim, né? Existem várias razões para que uma pessoa possa praticar o ato contra a própria vida. E não cabe a nós dizer se só tal motivo foi certo ou errado, porque cada um vive o sofrimento da maneira Uhum, individual. Então, não tem como nós julgar o sofrimento da outra pessoa, porque ela uhum, pode estar sentindo aquilo de uma maneira que para nós não é visível, vamos dizer assim, né? uhum, Mas mesmo assim, existem alguns sentimentos, crenças ou até anseios que aparecem em diversos casos, assim, né? Principalmente essa ideia de querer dar fim ao sofrimento, que eu acho que é uhum. um dos grandes pontos centrais, né? Então, assim, quais seriam esses elementos? Eu não tinha uma palavra melhor, eu botei mais gerais, assim, né? Mas como a gente não quer generalizar, mas, ou seja, Uhum. essa situação que permeia esse tipo de prática, dessa prática, entendeu? Vamos dizer assim, né? Vamos falar um pouquinho deles? Sim, você pode comentar um pouco mais? Porque eu acho que quando eu li a pergunta antes eu pensei um pouco assim nela, ontem, anteontem, mas agora parece que eu não entendi ela muito bem. Ah, tá. Não, tranquilo. Eu vou falar então o que que eu pensei, né? Sim. A questão é no sentido de que a pessoa, vamos dizer assim, que ela está com uma ideação suicida, ela não Uhum. quer se matar, vamos dizer assim, né? Ela quer dar fim a um sofrimento e ela fica tão aprofundada dentro desse sofrimento que ela tá, que ela não consegue enxergar outras formas de acabar com aquele sofrimento que não seja o ato do Uhum. suicídio. Então, vamos dizer assim, né? Então, acho que uma das razões, vamos dizer assim, né, é justamente essa grande anseio, essa grande necessidade de acabar com algo Uhum. que está dentro da gente que a gente não está conseguindo, assim, a gente não tem ferramentas, a gente não enxerga outra alternativa Uhum. para dar isso, assim, né? Então, eu coloquei mais nesse sentido de pensar esse condicionamento Ah, chave, sim. assim, uma Isso. coisa maior, Uhum. entendeu? Ah, Uma tá coisa. certo. Agora eu lembrei que quando eu li, das vezes que eu li a pergunta, eu tinha me apegado justamente a essa ideia de acabar com o sofrimento. E a partir daí tinha feito essa reflexão, né? Tá certo, obrigado. Então, justamente, me parece que esse é o maior disparador, né? Dos casos que as pessoas querem acabar com esse sofrimento, querem dar fim a esse sofrimento, mas não necessariamente a própria vida, né? Então, o meio que encontram é dar crédito à ideia de que se eu, né, nesse momento, cessar com a minha vida material, eu vou cessar com esse sofrimento. E quando a gente vai um pouco mais a fundo na teoria espírita, a gente vê que isso seria, né, aí dizendo em termos práticos, um agravante para isso, né? E aí, daí soa um pouco contraditório quando a gente estava até agora com uma abordagem de, mas a gente não pode, né, a gente precisa ser cuidadoso com relação a isso, mas ao mesmo tempo existe esse tom realista, né, da teoria espírita e daí dessa parte um pouco mais educativa, né? Ela pode não ser tão tranquila da gente pensar nesses termos, né? Não tão terapêutica, mas ela é muito educativa, né? Se a gente pensar em termos de caminhada evolutiva, eu cessar com a minha linha da vida encarnada nesse momento, eu vou estar agravando porque a gente encarna com planejamento reencarnatório, né? A reencarnação com planejamento reencarnatório. E eu teria, então, até determinado combustível, digamos assim, para viver a minha experiência aqui. E a gente sabe que a vida, ela não tem fim, né? Que assim que eu me suicido, eu não tenho como dizer exatamente como é, eu estou encarnado, né? Mas assim que acontece o suicídio, se o espírito ele se vê fora do corpo, ele vai ver que ele é a mesma pessoa que ainda estava no corpo. E aí talvez por um determinado período de tempo ele goze de um pouco menos de recursos naquele momento, em função desse ato, em função de como ele vai se sentir. Então, essa ideia de dar fim ao sofrimento, por mais que o sofrimento ele possa estar gigantesco agora, talvez com o suicídio, para aquele espírito ele traga um pouco mais de sofrimento logo que isso aconteça, né? E as coisas demorem um pouco mais
para se reajustar. Daí que a luta vai valer a pena, né? Continuar encarnado, e até tem um trecho do Evangelho que fala sobre isso, né? Sobre ir contra o que ele chama de, entre aspas, a loucura, né? De não se deixar abater, porque a vida moderna tenderia a esse caminho, né? Sim, é bem isso, assim, né? No item do Evangelho, no capítulo, acho que é Bem-aventurados os aflitos, se eu não me engano, Uhum, os espíritos colocam, né? O suicídio, tirando daqueles que ocorrem de forma inconsciente, uhum, que a gente vai falar mais para frente, né? Decorre sempre de um descontentamento do espírito com alguma situação e uma crença de que, não enxergando a eternidade ou a imortalidade do espírito, uhum, acredita que para acabar com suas aflições pode utilizar-se da morte. E aí uhum, vem a doutrina nesse sentido do papel educativo, né? E aí, então, os espíritos vão colocar aqui a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são uma das maiores incitantes do suicídio. E uhum, aí, eu vou trazer uma reflexão que foi feita pelo Arismar Leon, que ele é da Associação de Médicos Espíritas de Brasília, que faz parte também dessa questão de que tu colocou, dessa previsão do Divaldo, que é essa relação que eu chamei de uma relação entre materialismo e espiritualidade. Ou uhum, seja, nós estamos num momento de transição planetária, né? A uhum, gente que tudo e tudo, hoje já não tem mais como negar, vamos dizer assim, que uhum, estamos vivenciando esse momento. E eu uhum, não me lembro se foi na Gênese ou se foi na Obras Póstumas, mas que o Kardec ele coloca que um dos grandes indicativos da transição planetária seria o suicídio e a loucura. uhum, Então, o Arismar Leon ele vai fazer justamente uma questão de que estamos vivendo naquele momento dos muitos chamados, né? Muitos uhum, estão sendo chamados para esse despertar espiritual. Mas o despertar espiritual, vamos dizer assim, né? Ele não é fácil. Ou seja, sim, ele não é um processo simples. Bom, a doutrina é consoladora, sim, ela traz muita consolação, mas despertar para a realidade do espírito, e aí, o que é essa realidade? É a realidade das emoções, a realidade dos sentimentos, a realidade do amor, a uhum, realidade da imortalidade da alma. Para sim, alguém que é muito materialista, ele produz uma desilusão, ela produz, vamos dizer assim, uma reviravolta dentro. E para as pessoas é muito difícil elas se desgarrarem do materialismo e fazerem esse processo de despertar espiritual. uhum, Isso, muitas vezes, vamos dizer assim, gera um sofrimento profundo. E pela sim, pessoa não estar conseguindo lidar com esse chamado, desse despertar para esses lados do espírito, ela pode vir a ter alguns sentimentos que ela não consegue lidar. Ou seja, aham, não queremos dizer que, vamos dizer assim, né, que o despertar ele é mal, vamos dizer assim. Não, uhum, mas é importante que a gente passe a entender que desenvolver essa capacidade de lidar com essas emoções, lidar com tudo isso, por quê? Porque cada vez mais a gente vai ser chamado para esse despertar, para esse abandono uhum, do materialismo, entendeu? Então a gente tem sim, que ir aos poucos, e aí aquele exemplo que tu deu da dor de cabeça é muito isso, né? A gente uhum, ainda é muito acostumado a tratar uma doença, alguma doença física, ainda só com remédio, a uhum, gente não despertou ainda para o nosso ser integral. O nosso ser que ele é uhum, espírito, ele é emoção, ele é sim, sentimento, ele é mais do que isso, entendeu? uhum, E aí, e justamente esse processo ele é muito delicado. Então, uhum, vamos dizer assim, né? Esse apego excessivo ao materialismo, uhum, que produz essa falta de visão de uma vida futura, mas produz também essa falta de consciência que o nosso espírito ele é mais que corpo e que a doença ela não é só doença física, também faz com que a gente tenha dificuldade de lidar com algo que está além do físico, né? Que são o uhum, campo mental, o campo das sim, emoções e tudo mais. uhum, Então, eu digo, né, não tanto como uma das razões, mas o materialismo, uhum, ele é um dos grandes, vamos dizer assim, não é quem diz não é eu, mas é os próprio evangelho, né? O materialismo, uhum, ele é um dos sim, grandes condicionamentos que levam a pessoa a ter esse suicídio. uhum, sim. É difícil, não? Espero que eu tenha conseguido me fazer compreender, mas eu achei muito legal essa reflexão dele. Sim, sim, não, total, deu para compreender sim, justamente porque o materialismo, ele, com a noção do espiritismo, eles se anulam, né?
não é possível a gente acreditar numa coisa e noutra, embora a nossa experiência no orbe terrestre seja uma experiência de um espírito, né, que esteja plasmado em um corpo de acordo com aquele orbe, nesse caso a forma humana aqui na Terra. Mas o materialismo, então, ele é sim ainda uma ilusão quando ele é visto como um objetivo, né? Porque não é possível aí, quando a gente tem Joana de Ângeles que explica pra gente que o espírito ele vai adquirir plenitude, ela fala isso no livro Plenitude, né? À medida que ele entenda que ele existe como uma proposta psicológica. Quando a gente entende que a gente vive com uma proposta psicológica, surge a autoiluminação, né? E a autoiluminação, a proximidade do Cristo, Jesus como guia e modelo. E aí a gente vai ver que, claro, a gente precisa de casa, a gente precisa de roupa, a gente precisa de alimento, e até se a gente tem um pouco mais do que isso, que bom. Se a gente tem muito mais do que precisa, que bom também, que a gente possa dividir independentemente do tanto que tenha, né, que possa também servir para aliviar de nossos irmãos, mas que ele não seja um objetivo de vida, né? Porque o materialismo ele é muito frágil, assim como o corpo é frágil, assim como os desastres naturais mostram que a parte material da existência ela é frágil. Então daí que ter essa renúncia que você comentou, né, a uma vida puramente materialista e começar a olhar para algo que a gente nem vê, que é o abstrato do espírito, mas que a gente vive, muitas vezes pode ser muito dolorido, né? Acordar dói, mas eu penso que assim, vale o preço. Vale o preço quando a gente se olha para quem a gente já foi e quem a gente é hoje, né? Com certeza, né? E aí eu estava fazendo esse nosso bate-papo e aí eu lembrei que a nossa primeira live na quarentena foi do nosso querido amigo Arthur e o tema dele era: Você já acordou? Ou Bom, seja, né? Prevendo já, né? Todo esse processo assim, de uma maneira muito bacana. Bom, Rodrigo, eu vou fazer um assim. Nós estamos. Agora é 8h53. Nós temos 7 minutos. Eu vou perguntar para ti como é que está a tua disponibilidade de tempo. E para o pessoal que nos assistem, se porventura a gente poderia estar iniciando e fazendo mais assim uma continuidade do nosso bate-papo, ou se a gente tenta então fazer um encerramento nesses minutinhos. O que que tu acha, Rodrigo? a gente teria mais ou menos quantas perguntas ainda, Gabriel? Deixa eu ver. Uma, duas, três. Nós teríamos 4 perguntas, mas Quatro a gente perguntas. poderia reduzir para duas, mas que são duas bastante importantes, que é Sim. uma sobre os desdobramentos do suicídio e uma sobre algumas orientações de como Uhum. lidar com as pessoas que estão passando por isso. Então, Sim. assim, não fazer tudo, né? Porque teria algumas coisas que são mais longas, mas fica ao critério de quem está assistindo, ou de ti também. E eu sempre acabo me passando um pouquinho, né? Hum. Não, por mim, Gabriel, a gente pode fazer essas duas então, porque elas também Uhum. são bem abrangentes e assim a gente acaba não deixando elas para trás, que elas são muito interessantes também, né? Que tal? Tá, pode ser então. Então vamos para 7, e aí se precisar a gente faz mais uns 10 minutinhos, assim, porque tem Beleza. umas orientações, assim, que eu puxei lá do Uhum. Centro de Valorização à Vida, de como acolher essas pessoas, que eu acho que Uhum. valeria a pena a gente Sim, com colocar aqui, certeza. tá bom? Tá ótimo. Então, Uhum. vamos ver, né? Se o público concordar e deixar, a gente continua. Então tá bom. Bom, então eu vou pular aquelas outras duas e vamos para a pergunta 7, né? É, Quais seriam, então, os desdobramentos do suicídio? Aí vem uma, né? O suicídio consiste unicamente no ato que provoca a morte instantânea, ou seja, nesse ato? E qual o destino da pessoa que pode ter depois do momento do desencarne? Existe uma zona específica no plano espiritual? Então, o suicídio ele não consiste, né, como você tinha comentado até lá atrás, eu acho que era uma referência a essa reflexão de agora, né, que o suicídio ele não é só aquele que é cometido no momento instantâneo, no momento precipitado e que leva ao desencarne, né, do corpo em um desencarne, né, do espírito em um tempo mais curto. Ele é também todo e aquele que for
assim, a longo prazo, diminuindo o meu fluxo vital, que vá me prejudicando de alguma forma e que seria algo que da minha conduta me faria desencarnar um pouco antes do tempo. Um pouco eu digo, né, de forma subjetiva, ele pode ser anos ou pode ser, enfim, mas que um exemplo, a alimentação, né, uma alimentação muito desregrada, e aí, claro, tudo vai dos condicionantes também. Se eu não tenho condições de ter uma alimentação melhor do que eu tenho hoje, talvez eu não seja tão cobrado do que alguém que tenha, né, né, condições de ter uma alimentação um pouco mais balanceada e, digamos, não tem. Então, tudo é de espírito para espírito, cada um tem a sua ficha perispiritual, né, do seu planejamento reencarnatório também, o que acumulou ao longo das sucessivas existências, né? Mas se eu, por exemplo, tenho um hábito de vou usar um de dormir, que é o que a maioria das pessoas poderia, né, administrar um pouco melhor. E eu tô optando por ficar até bem mais tarde acordado, fico jogando jogos, aí no outro dia eu acordo mais cedo, e isso vai me desgastando. Tá, eu faço isso por 20 anos. Então daqui a pouco eu era para viver 57 anos, eu vou viver 53. Não sei, eu tô chutando, tá? É uma narrativa ficcional aqui, mas que tem a base teórica espírita. Aí então desencarnei em decorrência disso. Eu vou ser visto no outro lado como um suicida involuntário, como é o caso de André Luiz, né, que desencarnou e pela forma que ele tinha conduzido a sua encarnação aqui, ele chega no nosso lar e ele é tido, né, como essa categoria de suicídio involuntário. Ele, poxa, como assim? Eu não fiz nada, né? Mas era alguém que não tinha levado a sua vida corpórea do modo mais saudável do ponto de vista fisiológico. Então foi tido como um suicida involuntário. E sobre os desdobramentos, dando sequência, né, à ideia do suicídio em si, o desdobramento. Logo que alguém se suicida, isso a gente tem na teoria espírita, né, que a pessoa não só quando ela se suicida, quando ela desencarna de modo geral, né, de modo geral, sempre tem exceções, não é igual para todos os casos, a gente sabe, mas sempre vale repetir, né? A pessoa que desencarna, ela fica com a última impressão de quando ela estava encarnada. Então, muitos espíritos, assim que eles desencarnam, vítimas do próprio suicídio, e como o Divaldo e a Joana também chamam de autocídio, né, que é matar a si mesmo, eles ficam com essa impressão, né, a impressão última que tiveram antes de encarnados, e que na maioria das vezes é uma impressão muito ruim assim mesmo, muito negativa, porque, digamos, se a pessoa se envenenou, se ela se enforcou, talvez ela fique por um tempo com essa impressão, a depender do apego que ela tinha ainda àquele corpo, né, e tudo isso, que é um pouco mais complexo assim, né, que é mais para a título de conhecimento saber disso, né, mas e quando ela desencarna também, as pessoas falam bastante assim de Vale dos Suicidas ou do Umbral como um lugar que é georreferenciado, e ele não é georreferenciado, né? A gente sabe que quando a gente está no espírito, a gente vai continuar plasmando, porque o espírito ele é uma força criadora, uma potência criadora, o pensamento, né? A linguagem do espírito é criadora. Então a gente vai plasmar um cenário que condiga com as experiências que a gente viveu. Daí que se eu estou nesse momento vendo um Vale dos Suicidas ou eu estou vendo um determinado tipo de umbral, é porque eu estou plasmando aquilo que eu estou vivendo de acordo com a minha vibração psíquica, né? De acordo com aquilo que eu conduzi, e que então não é como um lugar de referência assim, aqui temos um umbral, para aqui vão essas pessoas, né? Muitas vezes aquele umbral que o espírito está vivendo, ele é fruto da vibração psíquica, é daquilo que ele está, digamos assim, colhendo com relação a uma conduta que teve. Mas não que é possível chegar num determinado lugar e ver aquele tanto de pessoas que estejam em uma região circunscrita, né? É muito antes uma própria criação do próprio espírito que está plasmando aquilo, mas que também, mesmo nesses casos
em que existe a proximidade de vários espíritos que, pela parecência vibracional, estariam ali, digamos assim, no mesmo lugar que não é geográfico, a gente tem falanges e falanges de espíritos que fazem o trabalho de cuidar, né? Falanges de espíritos que fazem o trabalho de assistir, de auxiliar, de ir lá, porque ninguém fica abandonado por Deus. Mesmo alguém que porventura tenha se suicidado, e esse é um receio bem grande, geralmente das pessoas que ficam, né? De pensar, opa, mas o meu ente querido se suicidou, ele não vai para uma colônia espiritual, ele não vai ter auxílio. Ele vai conforme as coisas vão se desenhando ao longo da sua caminhada agora só no lado espiritual, ele também vai tendo esse acesso, vai tendo a sua assistência, porque o destino inalterável é a perfectibilidade, né? É a plenitude. E Deus não é, para gente do Espiritismo, aquele Deus do Antigo Testamento, né? Assim que se você fazia algo, então você estava agora relegado a ficar num queimando, num fogo eterno e tudo mais. Não, é um Deus que nos ama, independentemente do que a gente faça e que espera de nós sempre que a gente tenha uma conduta cada vez mais aproximada da luz que ele deu pra gente, né? Mas que ele não é punitivo, né? De forma alguma. Não vamos receber punição divina nenhuma, não vamos queimar em lugar nenhum. Aos poucos as coisas vão se desenhando também, né? É bem isso, Rodrigo. Rodrigo, eu vou botar meu computador na tomada rapidinho para Tá ele não bom. ficar sem minhas anotações. Pronto. Senão ele me desliga aqui, aí eu fico sem o Ah, sim. meu roteirinho, né? Mas é bem isso, assim, Rodrigo. Acho que do suicídio involuntário, tu já colocou bem. Até uma até tinha feito uma pergunta se os atletas de alto risco poderiam ser considerados suicidas, vamos dizer assim, né? Uma questão muito delicada, porque depende muito da intenção Uhum. do como é que ele está fazendo isso, né? De por que ele faz isso. Mas, além do suicídio involuntário, e que tu colocou, né? Na questão 952 do Livro dos Espíritos, Kardec ele vai perguntar: comete suicídio o homem que parece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém, a que já não podia resistir, por havê-las o hábito mundano, tornado verdadeiras necessidades físicas? Ou seja, comete suicídio aquele que faz atos que ele sabe que está diminuindo a própria vida, mas que por ter feito isso durante tanto tempo, ele já não consegue mais se desvencilhar? E aí os espíritos respondem: é um suicídio moral, falando que nesses casos o homem é duplamente culpado, pois lhe sabia que lhe fazia mal e não lhe opôs barreira ao mesmo tempo que esquece Deus. Ou seja, além do involuntário, além do suicídio em si, os espíritos também nos falam desse suicídio Uhum. moral. Ou seja, Sim. quando a gente faz algo sabendo que aquilo nos gera, faz mal à nossa saúde, faz mal ao nosso corpo, mas mesmo Uhum. assim nós seguimos nessa caminhada, assim, né? Sim. E quanto à questão do umbral, acho que tu falou, é bem isso, né, que eu tinha separado aqui, né? É essa questão do padrão vibratório. A gente cria essa própria, vamos dizer assim, a gente se afina num determinado lugar, não é um lugar geográfico ou tudo mais, Uhum. mas é de acordo com o nosso padrão vibratório, com aquilo que a gente está vibrando, que a gente vai ser atraído também para pessoas que estão nesse mesmo Uhum. padrão, ou criar essa própria situação. E aí sim eu indico de novo o livro Céu e Inferno, para falar de céu, de Uhum. inferno, e tudo ele deixa bem claro isso. E eu acho que esse O Vale do Suicida, se eu não me engano, ele foi no livro Nosso Lar, que as pessoas conhecem Uhum. muito, e foi também no uma vez a gente conversou, né, com um dos nossos orientadores da casa, falando, né, que o espírito ele tem muito medo do umbral. E que o André Luiz, quando fez a sua narrativa, ele criou também um certo, vamos dizer assim, né, um estigma, algo muito grande, mas como uma forma de despertar para as realidades. E que a Uhum. gente precisa encarar que depende muito do nosso padrão vibratório, Uhum. dos nossos pensamentos, e justamente de que isso que você falou, as penas não são eternas. A gente não Uhum. vai permanecer lá. E o próprio André Luiz narra ele tem as equipes socorristas, como tu colocou, Uhum. como o Uhum. Clarêncio, que resgatou, como a Sim. equipe de espíritos liderados por Maria. E hoje eu li o Uhum. Boa Nova,
E é muito lindo o desencarne de Maria na época de Uhum, Jesus, porque ela é escolhida rainha dos anjos. Ela é uhum, recebida por uma multidão de anjos e a primeira coisa que ela vai fazer é então incentivar o bom ânimo, a canção uhum, para esses irmãos que estão passando por momentos difíceis. E até hoje Maria ainda atua nessas equipes socorristas uhum. resgatando pessoas nesses locais. Se eu não me engano, Sim. no livro Memórias dos Suicidas, que eu não li, mas já ouvi falar, que relata o trabalho lindo de Maria nessas regiões, resgatando esses irmãos que estão lá. Ou seja, então, não existe um lugar fixo, né? Essa pessoa ela pode passar e também a partir de uma mudança de padrão vibratório, a partir desse entendimento que a misericórdia divina continua, vamos dizer assim, né? Ela é permanente, que todos nós temos essa chance de nos tornar espíritos felizes, a Uhum, gente pode sair desse local, sim. certo? E aqui, a Denise falou, a depressão também leva... Ai, peraí, fugiu. A depressão também leva ao suicídio como uma tentativa de se libertar da dor? Sim, Denise. No documento do CVV, a depressão ela é considerada um dos grandes fatores de risco. Então, por isso que tenhamos muito cuidado de se conhecemos alguém ou se estamos nesse sentimento de fazer aquilo que a gente conversou de quê? Tratar das nossas emoções, tratar dos nossos sentimentos, tentar buscar, né, essa forma de lidar com esse momento que a gente está passando. Uhum, E ter fé em Deus, em Jesus e de que tudo passa, como dizia Chico uhum. Xavier. Bom, para finalizar, vamos a uma questão, né, que não podia faltar, por isso que eu pedi esse alongamento, né? Então, é aquilo que o Rodrigo colocou no início da nossa palestra. Nós, não na posição de médicos ou psicólogos, mas como divulgadores do Consolador Prometido e da Boa Nova de Jesus, vamos dizer assim, né? Como tentando passar essa visão da doutrina. Quais seriam algumas orientações, conselhos que poderíamos dar para pessoas que estejam passando por situações delicadas e difíceis, que podem estar gerando uma falta de apego à vida, também para aquelas pessoas que acabam perdendo algum amigo ou parente para essa situação, ou ainda quando alguém nos chega e diz que está com uma ideação suicida, né? Porque também temos Uhum, que oferecer ferramentas para que as pessoas possam lidar com isso, uhum. né? Sim. Eu penso assim que a primeira alternativa é a alternativa tradicional de psicoterapia, de medicação, se for o caso, pode ser com psiquiatra, pode ser com psicólogo, mas alguém que esteja especializado e preparado para te ajudar naquilo que você precisa naquele momento, né? Principalmente no alívio desses sintomas que a pessoa esteja sentindo, podem ser sintomas um pouco mais sensoriais ou sintomas puramente mentais, sintomas mais abstratos, mas que se procure a psiquiatria, a psicologia, a medicina mais ou menos tradicional, mas que se busque, primeiro de tudo, esse auxílio, que a gente já vive em uma rede da sociedade, porque a gente não pode fazer tudo sozinho, né? De novo, aquele exemplo de eu não vou obturar meu próprio dente, eu não vou me dar uma anestesia, não vou me operar. Então, se eu não faço essas coisas, com a minha saúde mental, talvez também eu não consiga. Que bom se eu percebo que consegui, mas que bom também se eu precisar de ajuda e eu tiver como conseguir essa ajuda, né? Então, uma ajuda especializada e, ao mesmo tempo, que com isso tentar buscar via espiritismo esse apropriamento psicológico da caminhada, né? Procurar entender o que me trouxe até aqui com relação a um olhar para a vida presente, porque a gente olha muito para a vida passada como justificativa no sentido de mas isso é da vida passada. E a gente não pode esquecer que a vida presente é uma materialização de todas as outras, né? A encarnação presente é a materialização de todas as outras encarnações. Então, a minha vida presente é um resumo das outras, né? A encarnação presente é um resumo das outras. E procurar buscar, nesse momento, essa apropriação psicológica da nossa caminhada, né? Tentar olhar para isso no sentido de entender esse é um caminho, ele não é o meu fim, eu não preciso levar ele a uma atitude extrema e tentar, ao máximo que a gente puder, acolher. Então, acolher com carinho, com cuidado, com escuta, sobretudo com escuta,
porque eu vejo que muitas vezes a gente se tenta dar uma resposta genérica que não é o que as pessoas precisam de modo geral, né? Então, procurar um psicólogo, que são as pessoas que, olha, salvam vidas, procurar terapias alternativas, procurar um sentido psicológico via espiritismo e ter fé que vai passar. Sem ser genérico, mas vai passar. É bem isso, Rodrigo. Tem um dado interessante para o pessoal espírita, trabalhador que nos assiste, que foi feita pela uma pesquisa de mestrado em São Paulo, de que atualmente as casas espíritas são buscadas pelos transtornos mentais, pelo suicídio, mais que a Santa Casa, mais que a Associação de Médicos da USP, e assim, mais que um outro que eu não vou me lembrar nesse momento. Ou seja, nós, como espíritas, trabalhadores das casas espíritas, temos um papel fundamental no acolhimento desses indivíduos e de como lidar com isso. Então, que eu separei aqui para o final, pensando que talvez também existam pessoas que possam estar nos assistindo nesse instante e que estão passando por situações difíceis, sempre saber que existem momentos difíceis na nossa vida e que todos nós passamos, e com essa quarentena eu acho que realmente todos nós passamos e estamos passando nesse momento por, vamos dizer assim, né, essas situações delicadas que nos fazem mesmo sofrer, nos despertam a dor. Mas a gente nunca pode esquecer que esses são processos da nossa evolução, né? São etapas da nossa vida. E que existem sempre um universo de pessoas, sejam da nossa família, sejam dos nossos amigos, seja aquela pessoa que eu recém conheci, mas já está no meu coração, que nos amam muito, que estão sempre dispostas a nos ajudar e que gostam da gente, né? E que estão ali prontas para oferecer o braço amigo, para dar um conselho, além de todos os espíritos de luz que trabalham todo dia. A gente, com o conhecimento da vida espiritual, sabe o quão importante é para os nossos mentores, para os nossos, uma encarnação. Os espíritos, eles fazem de tudo para que a gente siga, para que nossos planos deem certo. Então, contar com o amor dos nossos queridos irmãos espirituais, contar com o amor dos nossos amigos, dos nossos familiares, e nunca achar que a gente não é amado, que ninguém gosta da gente, porque isso não é uma realidade. Que, por mais que por um momento você possa não estar conseguindo enxergar isso, se a gente conseguir ampliar um pouco o horizonte, a gente vai conseguir ver essas pessoas que estão na nossa volta. E nunca esquecendo do amor incondicional de Deus, que está sempre com a gente, e de Jesus, que está sempre torcendo para o nosso reerguimento. Então, assim, vivenciar esses sofrimentos não é fácil. A gente sabe que é muito difícil, que é complicado mesmo, mas a gente, a partir do que a gente estuda e tudo, a gente sempre sabe aquela frase de Jesus, né? Bem-aventurados os aflitos. A gente sabe que existe uma consolação. A gente sabe que o bem, ele traz consequências muito boas para a nossa vida e que vale a pena, né? E aí, justamente nesse sentido que a gente conversou a palestra toda, de sair desse conceito antigo de só saúde física e começar a cuidar dessa saúde emocional, mental, espiritual, e desenvolver esse lado espiritual é fundamental. E aí eu falo assim, porque eu penso que às vezes as pessoas que estão nos assistindo não são espíritas ou gostam da doutrina, mas não se identificam. E eu acho que não é necessariamente a pessoa ir para a casa espírita ou estudar a doutrina, porque a gente sabe que o espiritismo deixa claro que o espiritismo, vamos dizer assim, não é a doutrina que oferece a salvação, mas é o amor e a caridade. Então, desenvolver esse lado espiritual e cuidar do nosso ser e se identificar com práticas religiosas, espirituais, com o qual o ser imortal que habita nessa pessoa se identifica, isso é muito bom. E aí, cada um começa a encontrar o que é para si a relação com Deus, o que é para Jesus, que é o que o espiritismo diz de fé raciocinada, né? E, acima de tudo, é o quê? A gente procurar desenvolver o amor dentro do nosso coração, o amor dos nossos atos, que é amar a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo, como já disse Jesus, né? Então, o amor a si mesmo, ao outro e a Deus, vamos dizer assim, né? Que essa tríade é uma das grandes chaves, porque a gente sabe que só o amor salva. Então, era basicamente isso, né? Essa questão do tudo passa. E para encerrar, o que a gente pode fazer quando alguma pessoa chega para nós e nos diz: olha, eu tô com uma ideação suicida, eu tô querendo me matar. O que eu vou fazer? Será que é a hora da gente falar: não faz isso, porque vai ter um umbral, vai ter... Com certeza não, né?
Então, baseado nessa visão médico espírita e também no pessoal do Centro de Valorização à Vida, eles dão a seguinte orientação. A primeira coisa quando uma pessoa diz isso é a gente colocar em prática a arte de ouvir o outro com humildade e sem julgamentos. Então, ouvir. Apenas escuta o que aquela pessoa está para te dizer naquele momento. Isso já vai ser o primeiro passo. Qual que é o segundo? O segundo passo é o espaço do espelhamento. Ou seja, você vai ouvir aquela pessoa, o que ela tem para te dizer naquele momento, e a partir do momento vai respeitar as pausas que ela vai ter, porque vai ser muito difícil ela falar daquilo, e aí você vai dizer, sim, meu irmão, essa situação é muito difícil, isso que você está passando é muito difícil, ou seja, você vai espelhar a situação dela para que ela se sinta o quê? Acolhida, para que ela se sinta confortada. E aí a gente pensou, tá, mas isso vai produzir algo? Sim, isso vai produzir um alívio gigantesco naquela pessoa. E aí não é eu que estou dizendo, não é a Gabriel, mas são o quê? São pessoas que trabalham com esses casos todos os dias. Então, ouvir e espelhar, vamos dizer assim, vamos dizer assim, ferramentas fundamentais para que a gente possa acolher essas pessoas. Mas é importante que a gente atente também para que fase essa pessoa está do suicídio, porque são 3 fases. Tem a fase da ideação, a segunda fase que é a da decisão, e a terceira que é quando a pessoa vai cometer o ato. Então, se a gente encontra alguém que está na fase da ideação, que está pensando, então a gente ouve, faz o espelhamento e sempre mantém ela por perto, continua conversando. Se for na casa espírita, convida para que ela retorne à casa espírita, para que depois, quando ela der abertura, para quando ela ficar melhor, tu possa começar a dar mais essas orientações do que é o suicídio na visão espírita e tudo mais. Agora, se tu identifica que a pessoa já está na fase da decisão, que ela está decidida, aí a gente não pode deixar essa pessoa sozinha de hipótese alguma. Ela não pode sair do teu lado desacompanhada. É importante que ela esteja acompanhada de algum familiar ou de algum amigo e que a gente oriente o amigo e a família do perigo daquela situação, para que ele não julgue e tudo mais, porque a pessoa naquele momento que ela está decidida, ela não pode ficar à mercê da própria decisão, porque a decisão dela é justamente essa decisão de tirar a própria vida. Então, Uhum. assim, por isso a importância da gente ter essa ligação com pessoas que entendam disso. Tem um número que é um número no Brasil todo, que é 188. Então, assim, existem várias ferramentas e para quem quiser saber mais, que entre então no site do Centro de Valorização à Vida, no Setembro Amarelo, porque lá vão ter ainda mais, vamos dizer assim, né, indicações de como Uhum. lidar com essas situações. Enfim, Sim, era o que eu tinha preparado para esse final, assim, que achei muito bacana. mas é muito importante, muito oportuno mesmo, né? Essas orientações, porque muitas vezes se tem a vontade de ajudar, mas não se sabe muito como. E assim, com orientações práticas, facilita até a caminhada, né, para uma tomada de decisão mesmo, no sentido do auxílio. Então tá, Rodrigo. Nosso bate-papo era isso. Eu peço desculpas, que é sempre eu que passo dos Imagina. horários aqui, mas eu passo porque eu gosto de falar e eu acho que quando as reflexões são importantes, a gente não tem Uhum. por que tolir elas por causa do Sim, tempo, que o tempo ele sim, foi é. muito bom. Uhum. Então, Rodrigo, se quiser deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, os teus telespectadores que vêm do teu canal também, que estão em peso aí, quando eu encerrei, eu vi que tinha muita gente, então fique à Sim. vontade. Então, a mensagem que eu deixo nesse momento é para a gente, de modo geral, agora, né, uma mensagem para todos nós, uma mensagem para a gente se tranquilizar, para a gente respirar fundo, para a gente, na medida do possível, depois, em outros momentos dos nossos dias, né, desligarmos também um pouco as nossas telas, sentar, respirar fundo, fazer uma prece, ler um livro que gosta, olhar para o céu, ligar para alguém que não liga há um tempo, que a gente consiga retomar das nossas caminhadas esses momentos do nosso dia que nos fazem bem, né? Que a gente consiga viver com um pouco mais de um sentido meditativo no nosso dia, né? Agora eu estou na live, então eu estou aqui presente. Depois eu estou fazendo outra atividade, que eu esteja naquela atividade. Que a gente consiga, mesmo nesse momento de pandemia,
com tantas informações, com tantas pontas, digamos assim, para as quais a gente tem que olhar nesse momento de trabalho, de vacina, de se cuidar, de ficar em casa, que a gente consiga um autoencontro e que esse autoencontro seja bom, que a gente consiga gostar daquilo que a gente tem no nosso autoencontro e construir uma ponte muito sólida com a gente mesmo, porque nós somos a fonte de tudo que nos ocorre, né? E quando Joana de Ângeles nos diz que nós somos herdeiros de nós mesmos, é porque nós somos também um resumo da criação. E como resumo da criação, nós somos os nossos senhores e senhoras dos nossos destinos, né? Então que a gente consiga essa reconexão e que assim que a gente precisar de ajuda, que a gente peça. Para quem for, para o mais próximo, que a gente peça ajuda, sempre que precisar. É Muito isso. bom, Rodrigo. Aproveito também para falar da Denise, que está nos assistindo, que a nossa casa também tem sempre as portas abertas para quando ela precisar, que a gente tem o nosso atendimento fraterno, a gente tem ali o nosso chat, que ela pode estar sempre entrando em contato, porque a gente está aprendendo, assim, né? Não estamos perfeitos ainda, mas a fraternidade, a gente se enxergar como os irmãos e amar sem olhar a quem é a nossa meta. Então, sempre que ela estiver precisando de ajuda, pode vir falar até comigo mesmo, porque, claro que a casa tem uma estrutura melhor para oferecer, mas eu também estou aí como um amigo espírita, para roubar o jargão do Rodrigo, mas Não, para tá ajudar certo, é nosso. no que tiver ao meu alcance. Então, o pessoal falou, Tobias falou, foi ótimo, obrigado. O Nivaldo falou, muito bom. A Débora também falou, maravilhoso. O pessoal aqui está comentando que gostaram bastante. Então, Rodrigo, nesse momento, agradeço muito a tua participação. Agradeço pela paciência de ter me ouvido, que acho que hoje eu falei demais. Não, foi muito E bom. assim, espero que tu possa estar sempre conosco nesses nossos bate-papos. E eu sei que tu mora aqui em Florianópolis também, né? Então, quando der, também abrirmos as nossas portas, que a gente possa se conhecer pessoalmente, tu possa estar conosco lá no nosso centro espírita e a gente também nos locais onde tu atua, para que a gente possa estar sempre unido nessa caminhada, Com certo? certeza. Eu que agradeço muito também pelo convite, pelo diálogo. Eu sempre aprendo muita coisa aqui com vocês do CEAP, sempre com diálogos e pautas muito oportunas e frutíferas. E com certeza depois a gente se encontra nas casas espíritas e aprende um pouco mais junto também. E só agradecer mesmo pelo convite e ansioso pela próxima. Que bom. Então, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a querida Maria Santíssima, que atua sempre no acolhimento daqueles irmãos que se encontram, desde o sofrimento pequeno, àqueles que se encontram nas regiões mais difíceis, Pai, para que possamos rogar que ela estenda seu bálsamo de consolação a todos os irmãos que nesse momento estão em sofrimentos, aqueles irmãos que possam estar com ideação, para que lhe fortifique o amor à vida, o amor a si mesmo e lhes ajudem nessa caminhada. Rogamos também que nesse momento essas energias possam chegar para aqueles irmãos que porventura, às vezes por desconhecimento ou no próprio ato de desespero, possam ter cometido esse ato, Senhor. Para que Deus, que Jesus e que os queridos irmãos de luz recebam as nossas energias e que eles também se sintam amados, se sintam consolados e que lhe fortifique a certeza que o Pai, de infinita bondade e misericórdia, reserva a cada um futuro cheio de felicidade e sempre concede a bênção da reencarnação a todos nós, para que possamos trilhar a nossa nova jornada com a chance de alcançarmos a perfeição e aquilo que Ele espera. Agradecido então por esse momento, damos por encerrado o nosso bate-papo, rezando então uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito és o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Que assim seja, Rodrigo. Uma boa Que assim noite. seja. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Obrigado por terem vindo. Então tá. Boa noite, pessoal. Denise, eu vou te procurar já agora, eu vou encerrar e já vou te mandar uma mensagem.